Quando o trabalho do profissional é bom, ele é procurado para fazer até aquilo que ele nem sabia que existia. E se você se empenhar, vai chegar esse dia na sua carreira também. Mas o ponto dessa aula é entender que em algum momento você vai precisar dizer não e recusar trabalho. Essa lição não é tão fácil de aprender, mas é muito necessária, por vários motivos. Entre eles, você precisa viver, sua saúde mental pode colapsar, você precisa aprender a delegar e um cliente ruim pode destruir a sua carreira. São apenas alguns exemplos, ainda existem muitos outros. Eu vou explicar 4 situações em que você precisa recusar o trabalho. Acredite, você vai precisar fazer isso em algum momento. Então, por que recusar um trabalho? Agora, dependendo da quantidade de trabalho e clientes que você tem, falar sobre esse assunto pode não fazer muito sentido, mas você precisa aprender e entender o porquê recusar trabalho pode ser mais lucrativo do que prejudicial. Vamos entender por que e como fazer isso. Você não sabe como fazer. Eu errei nesse ponto várias vezes e me arrependo até hoje. Quando você começa a crescer e os clientes começam a te procurar, alguns deles vão pedir serviços ou materiais que você nem sabia que existia. Você tem 3 opções: dizer sim sem saber fazer, delegar o trabalho a alguém que saiba ou recusar. Dessas 3 opções, qual você acha que é a pior? Dizer sim sem saber, porque demanda tempo para aprender, pode ficar mal feito e o cliente espalhar isso para outros que já sabiam que você era bom. Se você não souber como fazer o serviço ou produzir o material, recuse ou delegue. Se optar por pegar o trabalho sem saber, precisa estar ciente das possíveis consequências. Você não consegue dar conta. Ter muito trabalho e estar com a agenda lotada é uma coisa excelente e talvez a mais desejada por todo profissional. Mas ao chegar nesse ponto, você precisa escolher entre pegar mais trabalhos, delegar ou recusar. Se você optar por pegar mais trabalho além daquilo que você consegue dar conta, pode entregar com uma qualidade inferior ou fazer o cliente esperar muito tempo. Essas 2 coisas podem deteriorar a sua carreira e a sua imagem de profissional competente. Quanto mais trabalho você tiver, menos tempo também vai ter, tanto para descansar, para estudar novas coisas ou para cuidar da sua vitrine, do seu portfólio e da sua imagem profissional. E a sua saúde mental e física começam a ser prejudicadas. O produto do cliente é ruim. Nem sempre o dinheiro é importante. Você também precisa pensar na sua imagem como profissional. Às vezes o cliente tem um produto ruim que prejudica a saúde mental, física ou financeira das pessoas. Em alguns casos é uma questão moral, em outros casos é uma questão que nem o melhor design ou o melhor marketing do mundo vai ajudar a vender um produto ruim. Imagina que você pega um trabalho de marketing digital do pior açaí que tem na sua cidade. Todo mundo sabe que não é bom e que eles misturam açaí com gelo para render mais. A sua imagem como profissional vai ficar vinculada a essa empresa que você aceitou como cliente. Além de todo mundo ficar sabendo que é você quem tenta divulgar um produto ruim, o cliente não vai ficar satisfeito com os resultados e vai colocar a culpa em você. E se você tentar explicar para o cliente que o produto dele é ruim, a situação pode ficar muito complicada. Quando o cliente tem um produto ruim ou prejudica as pessoas, vale muito mais a pena recusar esse trabalho. Cliente que não vale a pena. Cliente que não te respeita, sempre dá trabalho para pagar, está sempre pedindo para você fazer alteração ou que faça coisas de graça. Esses e outros tipos de cliente não vale a pena, dão mais trabalho e mais dor de cabeça do que lucro. Pode ser um cliente que pede um trabalho tão pequeno que não vale a pena o tempo que vai ser gasto para produzir esse material. Os clientes que não valem a pena para alguns, podem valer a pena para outros. Isso é muito relativo e você precisa avaliar por conta própria. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre esses clientes que não valem a pena. Mas para você recusar esses trabalhos, precisa saber como fazer para não parecer desrespeitoso, arrogante ou prepotente. Como dizer não ao cliente. Mais uma vez,
seja sempre profissional. Se você tem muito trabalho, seja grato por isso. Lembre-se de ser humilde e usar empatia. Esse é o primeiro ponto. Para você falar não para um cliente, precisa deixar isso bem claro e não deixar margem para enganos. Se for recusar um trabalho, deixa isso muito claro para que o cliente não fique te procurando e toda vez você ter que ficar repetindo que não pode. Esse é o segundo ponto. Deixa bem claro. Demonstre apreço e gratidão ao cliente quando ele te procurar. Essas emoções criam um vínculo entre você e ele. Assim, você quebra aquele ar de arrogância e mantém o espírito de humildade. Esse é o terceiro ponto. Explique o motivo do porquê você está recusando esse trabalho. Quando você dá um motivo, a pessoa entende e percebe que você está falando a verdade. Essa atitude não fecha a porta com esse cliente, pelo contrário, mantém ela aberta e ainda com um cafezinho esperando quando você decidir voltar. Sempre que você quiser dar um motivo, use a palavra porquê, porque assim é mais fácil de justificar o motivo. E esse é o quarto ponto, explicar o motivo. Seja humilde, deixe claro, demonstre apreço e explique o motivo. Dessa forma você consegue recusar trabalhos de forma profissional sem fechar as portas que um dia você pode precisar bater de novo. Se o fluxo de trabalho diminuir, você pode voltar a falar com esses clientes. Lembre-se sempre de ser educado, condolente e grato pelo cliente ter escolhido você para prestar o serviço para ele. Agora pensa na seguinte pergunta: quais tipos de clientes você menos gosta e quando desistir deles?